Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, mais uma vez nosso encontro diário para reflexão, meditação sobre a Santa Palavra do Senhor. Neste sábado, dia 7 de maio, estamos concluindo a terceira semana do tempo da Páscoa e nós vamos refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje. Mas antes, renovo aqui aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar os nossos vídeos, faça seu comentário. E você pode também acompanhar essas reflexões todos os dias nas minhas páginas do Facebook e do Instagram, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas e também na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Mas o Evangelho de hoje, tirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 60 ao 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, aqui nós vemos que a partir de determinado ponto do anúncio de Jesus, havia aquelas pessoas que já não se sentiam tão confortáveis em continuar seguindo Jesus. Por quê? Porque o anúncio que Jesus fazia, o convite que ele fazia, aquilo que ele pregava, fazia com que as pessoas repensassem a própria vida, né? Passassem a encarar a vida de uma forma diferente e o convite de Jesus é decisivo. A partir de determinado momento, a pessoa deve fazer opção. Se segue ou não, porque não é possível seguir Jesus e continuar numa vida como se não tivesse conhecido Jesus. Podemos dizer assim, a partir do momento que nós nos convertemos, isso é um caminho sem volta. Não tem como voltar à vida de antes. Nós refletimos aí, né, no domingo desta semana, que os discípulos tentaram voltar à sua vida lá de pescadores. Não tem jeito. Né? Quem experimenta Jesus, a vida muda para sempre. Mas nós vemos aqui que algumas pessoas, diante dessa radicalidade, da seriedade, da firmeza que Jesus convocava, algumas pessoas desanimavam, algumas pessoas perdiam a vontade de continuar seguindo, não se sentiam tão confortáveis pelo comodismo, por preferirem uma vida assim, sem tantas preocupações ou sem tanta exigência. As pessoas às vezes não queriam mais buscar a presença de Jesus. E ainda hoje é assim. Muita gente não quer buscar a presença de Deus ou não busca aquilo que Jesus anuncia, ou não quer viver aquilo que Deus nos convoca. Por quê? Porque isso exige decisões que mudam a nossa vida. Nós temos que abandonar velhos hábitos, situações às vezes que não fazem bem para nós nem para os nossos semelhantes. Né? O que Jesus convida é uma mudança radical de vida. Não é para ficar vivendo uma vida aí de comodismo, de tranquilidade. Não, é uma vida de esforço, de sacrifício, de luta. Como diz meu amigo o padre Zé Luiz de Itaúna, né? Não existe vitória sem luta, não existe céu sem cruz. Então a convocação, o convite que Jesus fez, fazia com que as pessoas tivessem que tomar uma decisão. Infelizmente, alguns abandonavam. Mas quando ele virou para os discípulos e perguntou para eles, vocês também estão querendo abandonar? É bem interessante a resposta que Pedro dá. Né? A quem iremos nós? Eles já se sentiam tão tocados e dentro dessa dinâmica que Jesus convidava, que não tinha outro jeito. Era como se eles pensassem, se não for para seguir o Senhor Jesus, o que nós vamos fazer? Né? Em que nós vamos encontrar graça na nossa vida? Porque como eles já estavam mais próximos de Jesus, já tinham experimentado muitas coisas da presença de Jesus, para eles o resto mais não interessava.
né? Não havia outra situação na qual eles iriam encontrar felicidade, realização ou isso se sentir bem, né? Então nós temos que buscar essa presença de Jesus de uma maneira que chega a um ponto em que não tem como viver sem Jesus mais. Não tem jeito. Ele passa a fazer parte da nossa vida e transformar e fazer a nossa vida ter um sentido de tal maneira que não tem como ficar sem ele. Então que nós possamos experimentar essa alegria, essa bondade, essa presença de Jesus, esse depender de Jesus, que isso é maravilhoso, né? Colocar a nossa vida em dependência, dependendo de Jesus, precisando de Jesus, isso aí é uma maravilha, isso faz bem demais, né? Podemos caminhar sempre com Jesus. Desça sobre você e sua família a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo mais, às 15 horas, nós já vamos entrar aí na reflexão do quarto domingo do tempo da Páscoa, do Evangelho desta celebração, este domingo. E eu te aguardo para que nós possamos seguir em frente à luz da palavra do Senhor. Até lá.